A transformação da Igreja Católica na anti-igreja da Nova Era, a Sinagoga de Satanás, foi precedida por uma década de preparação camuflada sob conceitos positivos. Culminou com o caminho sinodal LGBTQ de 2 anos e meio, seguido pela Assembleia do Vaticano de outubro e a subsequente publicação do motu próprio de 1º de novembro de 2023, que já estabelece o início da mudança de paradigmas cristãos. Em 18 de dezembro de 2023, Bergoglio e seu cúmplice Fernandes publicaram a Carta Magna da anti-igreja bergogliana intitulada Fiducia Supplicans, que aboliu os mandamentos de Deus e os substituiu pela bênção blasfema de um pecado hediondo. Trata-se de apostasia pública em rebelião contra Deus e seus mandamentos. A seita de Bergoglio atua sob a bandeira da Igreja Católica, que ela invadiu. Bispos, padres e fiéis são enganados com banalidades positivas. Portanto, vivem alheios à trágica realidade de que o abuso da autoridade papal e a declaração Fiducia Supplicans já transformaram a Igreja Católica na anti-igreja da Nova Era, ou seja, na sinagoga de Satanás. Esta anti-igreja tem o seu próprio anticredo e o seu próprio antidecálogo, inspirados pelo espírito da mentira, pelo espírito do diabo. Embora seja tolerado recitar o credo na missa, na realidade já não é respeitado nem permitido defender as verdades da fé que ele contém. A respeito do decálogo, o primeiro mandamento diz: Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Não terás outros deuses diante de mim. Não te curvarás diante deles. No entanto, Bergoglio entronizou o demônio pagão da Pachamama na Basílica de São Pedro, 2019, e entregou-se abertamente a Satanás sob a orientação de um bruxo no Canadá, 2022. Ele fez ambos os gestos publicamente para mudar o pensamento católico. Ele deixou claro aos católicos que o pecado da idolatria não existia mais. Ao mesmo tempo, ele estabeleceu o precedente de que qualquer católico pode adorar livremente os demônios, consagrar-se a Satanás e depois adorá-lo por perversões imorais ou outros pecados. Quem, neste ambiente, diz abertamente que o gesto que Bergoglio fez em resposta ao pedido do bruxo foi um ato de consagração a Satanás é taxado de fanático, cismático ou sectário, que não respeita o Santo Padre. É assim de fortemente que atua o espírito de engano e de mentira, através de Bergoglio e do seu abuso de autoridade. O Decálogo tem 2 partes básicas. Os 3 primeiros mandamentos expressam o relacionamento com Deus, e os restantes expressam o relacionamento com o próximo. Bergoglio cancelou a relação com Deus através da idolatria pública e do ritual de iniciação pagão. Através da legalização eclesiástica da sodomia, relacionada com a bênção deste pecado que clama ao céu, ele revogou não só o 6º e o 9º mandamentos, mas todos os restantes. A imoralidade está intrinsecamente ligada ao ofuscamento da consciência. A alma cai nas trevas espirituais e não respeita mais os princípios morais fundamentais, nem os mandamentos de Deus.
Tal pessoa automaticamente se submete ao seu egoísmo e ao auto-engano. O primeiro mandamento não só define a relação com Deus, mas também motiva a pessoa a lutar contra o pecado em si mesmo e ao seu redor. Aquele que tem consciência da verticalidade, isto é, da autoridade de Deus sobre ele, a quem responde segundo a sua consciência, luta pela justiça e é capaz de se sacrificar desinteressadamente pelo próximo. O primeiro mandamento proporciona a verdadeira motivação para guardar os outros mandamentos. Pelo contrário, a abolição do primeiro mandamento e a legalização do pecado sodomita levam à abolição dos outros mandamentos. Bergoglio praticamente anula até o quarto mandamento. Promove a educação sexual, que é o oposto da educação adequada. No sistema de justiça juvenil, as crianças são incentivadas a denunciar alegadas violências contra seus pais. Assim se denomina hoje a educação cristã. Bergoglio nunca se opôs ao sistema de justiça juvenil. Além disso, ao promover a homossexualidade, promove automaticamente o sistema juvenil de roubo de crianças, o que facilita a chamada adoção de crianças por homossexuais, muitos dos quais são pedófilos. O quinto mandamento diz: não matarás. A Igreja Profunda, Deep Church, de Bergoglio, anda de mãos dadas com o Estado Profundo, Deep State, cujo objetivo é conseguir o despovoamento, ou seja, a aniquilação em massa da humanidade. Um dos meios para atingir este objetivo foi a vacinação experimental, que Bergoglio promoveu quase fanaticamente sob o terror. Muitos morreram em consequência da inoculação, e muitos sofreram graves danos à sua saúde. Bergoglio está igualmente obcecado em impor a mentira sobre a chamada crise climática, que é também um meio de despovoamento. Na sua exortação criminosa, Laudate Deum, ele até dita a criação de órgãos de controle supranacionais dotados de preeminência sobre os governos nacionais. Bergoglio encoraja e promove, assim, o terror mundial. O pseudopapa concede publicamente condecorações a abortistas em série, enquanto, por outro lado, excomunga um padre que luta para defender a vida dos nascituros. Bergoglio revoga o sexto e o nono mandamentos, relativos à moral, ao legalizar o pecado mais grave de todos, a sodomia. Além disso, o pseudopapa revoga o sétimo e o 10º mandamentos, não promovendo o roubo vulgar, mas que no sistema de legalização da sodomia, trata-se principalmente do roubo de crianças pelos chamados serviços sociais, a fim de entregá-las para a referida pseudo-adoção a homossexuais. Ao apoiar veementemente o grande reinício de Schwab e a Agenda 2030, Bergoglio apoia privar todas as pessoas do planeta das suas propriedades, com o objetivo de conseguir a fome e o despovoamento. Bergoglio suprime o 8º mandamento com seus documentos promulgados pela autoridade papal usurpada. São um falso testemunho do Evangelho de Cristo e da doutrina autêntica da Igreja. Em relação à agitação do coronavírus, à crise climática ou à fraude de gênero e ao transgenerismo que leva ao transhumanismo, em tudo isto,
Bergoglio dá falsos testemunhos contra a verdade e contra os inocentes. Com seu falso testemunho, ele também encobriu escândalos de pedófilos e homossexuais. Sem sequer piscar, Bergoglio recita o credo, enquanto destrói a sã doutrina representada pelo credo. Em seu documento Ad Theologiam Promovendam, ele estabelece o princípio da mudança de paradigma. Ele afirma literalmente: a reflexão teológica é chamada a um ponto de viragem, a uma mudança de paradigma. E, finalmente, introduz uma nova cláusula que diz: tudo o que decretei nessa carta apostólica em forma de moto própria, ordeno que tenha valor estável e duradouro, apesar de qualquer disposição em contrário. Para ser claro, toda a Sagrada Escritura e toda a tradição da Igreja são contrárias a este documento e são revogadas com ele. Com a sua declaração Fiducia Supplicans, Bergoglio transforma a Igreja Católica em uma anti-igreja da nova era, ou na sinagoga de Satanás. Anula tanto os 10 mandamentos quanto o credo cristão. Ele faz tudo isso sem que os católicos percebam que ele os arrastou para fora da Igreja Católica e os colocou sob uma maldição. Isso caiu sobre eles por causa de sua passividade. É por isso que cada fiel, padre e bispo católico deve agora acordar para a realidade. Devem separar-se da falsa doutrina, da falsa pseudo-igreja de Bergoglio e do falso profeta Bergoglio, que não é de forma alguma um papa legítimo. O arquiherege George Bergoglio não é nenhum santo padre. Para que os católicos recebam a luz e a força para dar um passo salvífico, devem começar a cultivar a sua relação pessoal com Deus. Isto requer pelo menos 1 hora diária de oração. O horário ideal é das 8 às 9 da noite. Sem oração, os católicos não conseguirão dar um passo rumo à sua salvação temporal e eterna. E pouco a pouco sangrarão até a morte espiritualmente.